Nosso tempo é agora, diretamente do estúdio. Carolina Corol. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto às notícias importantes. Durante a noite, tropas russas bombardearam a cidade de Sumi com drones. Moradores locais ouviram pelo menos 3 explosões. Segundo o Serviço Estatal de Emergências, os drones dos invasores atingiram depósitos de armazenamento. Um incêndio começou. O fogo se espalhou rapidamente pelas estruturas inflamáveis. A dimensão do incêndio dificultou o trabalho dos socorristas, mas os bombeiros conseguiram eliminar todos os focos. Também não houve feridos. Na região de Chernihiv, perto de Nizhyn, tropas russas atacaram uma instalação de infraestrutura crítica. O incêndio começou após o ataque de drones, e os socorristas chegaram rapidamente ao local. Depois disso, o inimigo realizou um novo ataque, no qual 2 bombeiros ficaram feridos. Isso foi informado pelo Serviço Estatal de Emergências. Segundo os médicos, o estado deles é considerado de gravidade moderada. Pessoas foram resgatadas de uma casa destruída em Konstantinovka. Na região de Donetsk, policiais patrulharam a área, ajudando os moradores locais na evacuação. Em uma das casas danificadas pelo ataque russo, eles encontraram um casal de idosos. O casal estava preso em um apartamento no último andar. A porta de entrada foi bloqueada por uma laje de concreto. Os policiais usaram um pé de cabra para abrir a porta, libertaram as pessoas e as levaram para um local seguro. Também naquele dia, conseguiram resgatar 4 civis. O animal de estimação deles também foi resgatado, informou a assessoria de imprensa da polícia. Mais de 1.500 drones de ataque, mais de 1.200 bombas aéreas guiadas e cerca de 50 mísseis de vários tipos foram usados pela Rússia contra a Ucrânia durante a semana. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo ele, milhares de componentes estrangeiros provenientes da Europa, Estados Unidos, China, Japão e de uma dezena de outros países foram encontrados nessas armas. Zelensky destacou que a Rússia deve sentir as consequências de suas ações. É necessário exercer resistência suficiente para forçar a Rússia à paz. Sanções fortes são um instrumento que pode ajudar a parar isso. É preciso bloquear todas as possíveis rotas de fornecimento. Fechar as brechas das sanções, pressionar países e empresas específicas que as ajudam a serem burladas. Os parceiros têm esse poder, o poder que deve proteger a vida. Contamos que o 19º pacote de sanções da União Europeia seja realmente doloroso e que os Estados Unidos se juntem aos europeus. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Explosões durante o período de ocupação da Crimeia. A inteligência ucraniana atingiu posições das tropas russas. 3 helicópteros Mi-8 foram destruídos e estações de radar Nebo foram desativadas. Este radar é considerado um dos mais caros do arsenal da Rússia. A diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia relatou isso. Eles afirmaram que os militares ucranianos continuam a atacar a infraestrutura militar inimiga e acrescentou a luta pela libertação dos territórios temporariamente ocupados. Continua. Partidários do movimento ATSH explodiram trilhos de trem na cidade russa de Smolensk. Eles levaram a fábrica de aeronaves. A empresa produz mísseis KH-59 para o Ministério da Defesa da Rússia, o AVS e outros equipamentos. Isso foi relatado pelos agentes do movimento. Como resultado de suas ações, a logística da fábrica foi interrompida. Esse é um objetivo estratégico, declararam no ATSH e alertaram que continuarão a atacar instalações semelhantes. As empresas do complexo industrial militar não estão protegidas. Falhas na produção vão acontecer com mais frequência, enfatizaram os partisans. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia registrou 151 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. A direção de Pokrovsk continua sendo a mais ativa. Lá ocorreram mais de 1/3 de todos os combates, 52 no total. Além disso, os invasores russos realizaram 22 ataques na direção de Novopavlovsk. Os defensores ucranianos também repeliram 15 ataques inimigos nas direções de Limansk e Torets. Além disso, o exército russo realizou mais de 4.500 bombardeios. Desses, 86 foram de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes.
além do uso de mais de 6.000 drones kamikaze. A Rússia perdeu ainda mais 1.010 militares na guerra contra a Ucrânia nas últimas 24 horas. Essa informação foi divulgada pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Assim, as perdas totais do exército russo ultrapassaram 1.101.000 pessoas. Além disso, nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia destruíram um tanque, um veículo blindado de combate, 25 peças de artilharia e 77 veículos automotivos do inimigo. Eles dão cobertura de fogo para a infantaria e os soldados de assalto ucranianos, destruindo fortificações temporárias e equipamentos russos na região fronteiriça da província de Sumy. Essas são as tarefas da tripulação dos tanques do 225º Regimento de Assalto Independente, que participa da contenção e eliminação dos ocupantes russos na direção de Sumy. Nos postos dos tanquistas ucranianos esteve nosso correspondente, Alexei Baranovsky. É assim que os tanques ucranianos do 225º Regimento de Assalto Independente atacam os ocupantes russos na região de Sumy. Rapidez e manobrabilidade, essa é a tática de uso do tanque em condições de ameaça constante de drones. O princípio de atuação é aparecer em um local inesperado para o inimigo, atacar e recuar rapidamente. O trabalho do tanque não é como o da artilharia. O disparo e o impacto acontecem praticamente ao mesmo tempo. Nem mesmo o inimigo consegue perceber o disparo, quando já está sendo atingido. A guerra ensina isso para ele. Você tem que agir conforme a situação. Esta tripulação do tanque do 225º Regimento conhece bem o perigo dos drones de ataque russos. No entanto, nem mesmo o impacto direto de um drone FPV conseguiu inutilizar o veículo. Apenas a carcaça externa do canhão foi danificada. Não chegou a perfurar, mas seria bom trocar. O tanque T-72 tem poder de fogo significativo. O veículo está equipado com um canhão e 2 metralhadoras. Nós temos Garmata. 125 mm. Tanque Garmata. Dispara 3 tipos de projéteis. Há um projétil de fragmentação, um projétil perfurante e um projétil cumulativo. 3 tipos de projéteis que usamos em combate. Pronto para disparar. Soldado. Foram instaladas 2 metralhadoras PKT 7,62. Uma delas está montada ao lado do cano. Aqui está. Nós a cobrimos para que não fique suja. Ela fica nesta posição quando está pronta para disparar. Há também outra metralhadora. A NSVT Nikitin Sokolov Volkov, calibre 12,7, que está instalada na torre do comandante. Ela é usada para alvos de baixa altitude, como helicópteros, aviões e outros semelhantes. Monitorar o estado operacional do veículo é tarefa do mecânico motorista do tanque. O soldado com o codinome Malin tem pouco mais de 20 anos. Ele está no exército desde que atingiu a maioridade. Eu era motorista. Comecei com carros de passeio. Depois fui para os caminhões Canazei e assim por diante. E decidi tentar minha sorte nos tanques. A potência. Sabe, dá para sentir quando você está dirigindo aqui. Aqui ainda tinha que lidar com a embreagem, o acelerador, 3 pedais, o arranque. Medir o combustível, o óleo, tensionar as esteiras, colocar a proteção no tanque. No motor, geralmente, a gente não mexe. Isso é trabalho dos mecânicos de manutenção. Mas, no geral, o veículo está sempre pronto para a ação. O 225º Regimento de Assalto Independente continua expulsando as unidades russas da região de Sumy. Graças ao trabalho dos defensores ucranianos, foi possível frustrar completamente os planos do exército russo de avançar sobre a cidade de Sumy. Alexei Baranovsky, da região de Sumy, para o canal de TV Freedom. Os Estados Unidos estão aumentando a produção de petróleo, fazendo todo o possível para reduzir seu preço no mercado.
Foi o que declarou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu discurso durante o jantar em Mount Vernon. Ele também pediu que outros países sigam o exemplo dos Estados Unidos e reduzam o preço do petróleo. Segundo ele, isso pode ajudar a acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Trump também lembrou que está decepcionado com as ações do ditador russo Putin. Sabe, estou muito decepcionado com o Putin, mas ele está perdendo. 5.000 pessoas morrem toda semana. De 5 a 7.000 pessoas morrem toda semana sem motivo. Eu achava que seria fácil para mim parar essa guerra, porque tenho um bom relacionamento com o Putin. Fiquei decepcionado com ele, é verdade. Mas, de qualquer forma, vamos conseguir o que queremos. 8 países membros da União Europeia ainda compram gás da Rússia. A representante da Comissão Europeia, Anna Kaisei-Kanen, informou sobre isso. O grupo de importadores inclui Bélgica, França, Grécia, Hungria, Países Baixos, Portugal, Eslováquia e Espanha. Os países compram tanto gás natural por gasoduto quanto gás natural liquefeito. A Comissão Europeia está discutindo com os países membros da UE suas necessidades para apresentar uma proposta de diversificação do fornecimento, destacou Kanen. Como a Europa está caminhando para a completa rejeição dos recursos energéticos russos, minha colega Larisa Peter vai contar. Bruxelas vai aumentar a pressão sobre o Kremlin, declarou a presidente da Comissão Europeia após a invasão ilegal do espaço aéreo da Estônia por 3 caças russos. Ursula von der Leyen pediu aos líderes da UE que aprovem o mais rápido possível o 19º pacote de sanções contra o país agressor. Putin aumenta a tensão repetidamente e, em resposta, a Europa intensifica a pressão. É por isso que estou apresentando o 19º pacote de sanções. O primeiro é sobre energia. A economia militar da Rússia é sustentada pela receita dos combustíveis fósseis. Queremos reduzir essa receita, por isso estamos proibindo a importação de GNL russo para os mercados europeus. Está na hora de fechar essa torneira e estamos prontos. Para isso, economizamos energia e também diversificamos o fornecimento. Para que o 19º pacote de sanções seja votado a tempo, Bruxelas está buscando um compromisso com Budapeste. Assim, a Comissão Europeia planeja descongelar cerca de 550 milhões de euros em contas de seus próprios fundos para ajudar a Hungria. É o que escreve o Financial Times, citando fontes. Orbán, que enfrentará eleições parlamentares na primavera, recusou-se repetidamente a reduzir a dependência de seu país das importações de energia barata da Rússia e adiou várias vezes a imposição de sanções contra Moscou. Bruxelas congelou cerca de 22 bilhões de euros dos fundos da União Europeia destinados à Hungria em 2022, devido a preocupações sobre a independência do sistema judiciário e o direito de asilo. Discriminação contra pessoas LGBT+, e soberania acadêmica. No entanto, a Comissão Europeia está gradualmente descongelando esses fundos para acalmar Orbán. Segundo a publicação do Financial Times. Os Estados Unidos também estão se juntando à pressão sobre o agressor. Senadores americanos vão propor ao Congresso um novo projeto de lei. De acordo com o Financial Times, ele tem como alvo projetos russos de produção de gás natural liquefeito, além de prever a ampliação das sanções contra o complexo industrial de defesa da Rússia. Além disso, está previsto o aumento das restrições ao chamado Frota Sombra Russa. O novo projeto de lei vai ampliar significativamente as sanções dos Estados Unidos contra a frota sombra russa de petroleiros, que Moscou utilizou para contornar as restrições ocidentais em seu setor de energia desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. A receita dessa exportação de petróleo bruto ajudou a financiar o esforço de guerra de Moscou. Os navios da frota sombra, muitas vezes petroleiros antigos, têm proprietários ocultos, o que dificulta a aplicação das sanções. No entanto, as medidas direcionadas aos próprios navios provaram ser eficazes. Da publicação do Financial Times. Washington pode desempenhar um papel decisivo na completa rejeição dos recursos energéticos russos pela Europa, afirma o presidente da Ucrânia. Em um encontro com jornalistas, ele declarou que, se Donald Trump tomar medidas sérias, poderá incentivar alguns países europeus a tomarem essa decisão. Por exemplo, a Eslováquia está próxima de um compromisso, acredita Volodymyr Zelensky. Mas garantir isso é um processo muito complicado. O principal é o resultado. Eu acredito que, pelo contrário, se o presidente Trump tomar medidas sérias, ele vai pressionar ainda mais alguns países europeus que mantêm relações energéticas e econômicas com a Rússia. Na minha opinião, todos estão de olho nos Estados Unidos. Orbán não pode ficar sozinho.
Aliás, não é só o Urbão ou a Hungria. Na Hungria e na Eslováquia, há outros países que também oferecem a infraestrutura necessária para tudo isso, para os recursos energéticos russos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em um encontro com jornalistas da publicação Interfax Ucrânia. Ao mesmo tempo, se excluirmos a Rússia da lista de fornecedores, não há motivo para temer a falta de recursos energéticos. Segundo a agência Bloomberg, o mercado global de gás estará saturado na segunda metade de 2026, o que reduzirá os riscos para a Europa e ajudará a evitar um aumento nos preços. Essas condições se tornarão um fator-chave para a União Europeia ao definir um novo prazo para abandonar a importação de GNL russo. E como de costume, neste momento estou pronta para sugerir um tema para discussão. Então, a OTAN deve responder militarmente às violações por parte da Rússia. Foi o que declarou o presidente da Chequia, Petróleo Pavel, em entrevista à televisão tcheca. Estamos falando do incidente na Estônia. Lembro que, naquela ocasião, caças MiG russos violaram o espaço aéreo do país. E também sobre o ataque de drones russos à Polônia. Petróleo Pavel acredita que é preciso agir com firmeza e, em particular, abater os aviões russos que violarem o espaço aéreo. O que aconteceu nos últimos dias na Polônia, na Estônia, o que vem acontecendo há 4 anos na Ucrânia, diz respeito a todos nós, porque se não mantivermos a unidade, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer conosco também. Esta é uma escalada significativa na segurança europeia, pela qual, obviamente, Putin é responsável. A violação do espaço aéreo é motivo para acionar mecanismos de defesa. Ou seja, abater esse tipo de avião. Agora precisamos agir com firmeza e, se houver violações, devemos responder de acordo, inclusive por meios militares. A Rússia vai perceber muito rápido que cometeu um erro e ultrapassou os limites do aceitável. Infelizmente, isso é um equilíbrio perigoso à beira de um conflito, mas simplesmente não é possível ceder ao mal. Petróleo Pavel, presidente da Chequia, em entrevista à televisão tcheca. Lembro que na sexta-feira, 3 caças russos MiG-31 invadiram o espaço aéreo da Estônia e permaneceram lá por 12 minutos, quase chegando à capital estoniana, Tallinn. Além disso, eles não tinham planos de voo e os transponders estavam desligados. Caças Ek-35 da OTAN decolaram para interceptar os MiG-S russos, após o que os invasores deixaram o espaço aéreo do país. Em resposta, o governo da Estônia iniciou consultas de acordo com o artigo 4 do Tratado da OTAN. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, declarou que só este ano a Rússia já violou o espaço aéreo do seu país 4 vezes. A OTAN reagiu de forma absolutamente adequada e rápida. Da mesma forma, iniciamos rapidamente as consultas políticas conforme o artigo 4 da Aliança. Não houve perda de tempo aqui. Já sabemos que a Rússia é um país agressivo. Mas também sabemos que estamos mobilizando nossas forças aéreas para transmitir um sinal. A OTAN está funcionando. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.